Senhores, tá do meu lado aí. O pessoal dizendo que eventualmente não havia dúvida, né? Não, veja. Dizer que não. Havia interpretação sobre a questão de que o Novo Testamento poderia trazer as duas ideias. Eu entendia que eventualmente o fato de, por mais que se dissesse que era errado, mas haver, depende de onde você pegar o verso, antes ou depois, haver também a permissão, automaticamente o Novo Testamento para mim não estaria forçando, porque senão não sugeriria a sugestão contrária. Sugeriria a sugestão redundante, mas não sugeriria o contrário se eventualmente não estivesse justamente carregando em si a ideia de poder colocar duas ideias contrárias, uma a outra, dentro do seu próprio bojo. É claro que havia eventualmente a possibilidade de que isso fosse errado justamente porque não poderia se colocar em risco. Eu reconhecia essa possibilidade e achava que esse argumento era fraco. Preferia mais justamente a interpretação de que não. Se eventualmente há um argumento dizendo que aquilo é errado, mas há também o argumento dizendo que aquilo era correto automaticamente. Vamos dizer, a conduta é permitida e, portanto, não é forçada. Se você tem uma proibição, mas ao mesmo tempo tem a permissão, não se está forçando nada, era, na verdade, a minha conclusão. O que justamente justificava o fato de não se pregar. Enfim, já venho explicando isso no canal. No entanto, eu reconhecia a possibilidade de que só por causa da questão, embora para mim não fosse um argumento forte, de que eventualmente haveria um argumento contrário dizendo que o comportamento é errado, não se trabalhava com o pecado por ignorância, por exemplo, e portanto a pregação teria que ser feita. Não era o que eu achava provável, mas enfim. Então, ok. O tempo foi passando. Uma das coisas que eventualmente eu fui pesquisar em relação a esse tema é justamente morte de filhos espirituais, um pouco também provocado pela questão da radioenergia. Não muito, mas um pouco. Então fui lá, e aí justamente o tema é reaberto a partir. Não reaberto, o tema é trazido com uma nova luz, vamos dizer dessa forma. Reaberto não, porque não estava fechado. O tema é trazido sob uma nova luz com um argumento salomônico em relação à história ali da morte de filhos espirituais, se eventualmente a ameaça de um recém-nascido e a mãe que se compadece seria a verdadeira mãe. Então, continuando. Então, nessa questão de filhos espirituais, não. Eu trouxe uma nova luz sobre o tema a partir do argumento salomônico, mas justamente uma das interpretações possíveis era justamente de que haveria morte de filhos espirituais. Mas apenas, por exemplo, se eu falasse sobre a questão mandamental. Só que aí que tá. Mesmo que eu trouxesse justamente esse tema, uma nova luz, que no primeiro momento até me confirmou, eu não tinha certeza se a minha interpretação sobre esse tema era verdadeira. Então, assim, eu não tinha certeza se a interpretação, tanto na questão da necessidade da fala dos mandamentos, como se a interpretação do que Salomão disse realmente encaixava na minha interpretação inicial. Ou o contrário, se a minha interpretação inicial encaixava na doutrina de Salomão. Agora, analisando o tema a partir dessa história, realmente eu não sei se eventualmente a minha interpretação era correta, mas eu tinha dúvidas sobre isso. Então, quer dizer, da onde que eu não tinha dúvida, se eventualmente eu duvidava, inclusive, tanto da interpretação num primeiro momento, como também da interpretação da própria história salomônica aplicada sobre essa situação. Quer dizer, eu tinha dúvida nas duas situações. Então, quer dizer, da onde que o pessoal fala uma coisa dessa? Então, quer dizer, a minha interpretação que traria uma nova luz sobre esse tema, mas eu também não tinha certeza se eventualmente ela era verdadeira, uma vez aplicada sobre essa situação de filhos espirituais. Então, apenas resolvendo a situação e demonstrando qual era o erro dessa interpretação, mostrando que realmente havia dúvida. Eu não tinha certeza que a minha interpretação, que trazia uma nova luz sobre o tema, realmente era a melhor interpretação da história salomônica aplicada sobre a situação de filhos espirituais. Então, essa é a realidade. E valeu.